Capítulo 9. Passado o tempo, Abimeleque, filho de Jerubaal, foi a Siquém ter com os irmãos de sua mãe, e começou a falar com eles e com toda a família da casa do pai de sua mãe, dizendo: Por favor, falai aos ouvidos de todos os proprietários de terras de Siquém. O que é melhor para vós? Que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós? Ou que um só homem domine sobre vós? E tendes de lembrar-vos de que sou vosso osso e vossa carne. Portanto, os irmãos de sua mãe começaram a falar todas estas palavras a respeito dele aos ouvidos de todos os proprietários de terras de Siquém, de modo que o coração deles se inclinou para Abimeleque, pois disseram: Ele é nosso irmão. Deram-lhe então 70 moedas de prata da casa de Baal-Berite, e com elas Abimeleque passou a contratar homens vadios e insolentes para o acompanharem. Depois foi à casa de seu pai em Ofra e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma só pedra. Mas sobrou Jotão, filho mais moço de Jerubaal, porque se tinha escondido. A seguir se ajuntaram todos os proprietários de terras de Siquém e toda a casa de Milo, e foram e fizeram Abimeleque reinar como rei, perto da árvore grande, a coluna que havia em Siquém. Quando se comunicou isso a Jotão, ele foi imediatamente e se pôs de pé no cume do monte Gerizim, e levantou a sua voz e clamou, e disse-lhes: Escutai-me, ó proprietários de terras de Siquém, e escute-vos Deus. Aconteceu uma vez que as árvores foram ungir um rei sobre si. Disseram, pois, à oliveira: Reina sobre nós. Mas a oliveira lhes disse: Deveria eu renunciar à minha gordura com que se glorifica a Deus e os homens, e deveria ir para oscilar sobre as outras árvores? As árvores disseram então à figueira: Vem, reina sobre nós. Mas a figueira disse-lhes: Deveria eu renunciar à minha doçura e ao meu bom produto, e deveria ir para oscilar sobre as outras árvores? A seguir, as árvores disseram à videira: Vem, reina sobre nós. A videira, por sua vez, disse-lhes: Deveria eu renunciar ao meu vinho novo, que alegra a Deus e os homens, e deveria ir para oscilar sobre as árvores? Por fim, todas as outras árvores disseram ao espinheiro de casca branca: Vem, reina sobre nós. Em vista disso, o espinheiro de casca branca disse às árvores: Se verdadeiramente me ungis como rei sobre vós, vinde, refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro de casca branca e consuma os cedros do Líbano. E agora, se foi em verdade e sem defeito que agistes e fostes fazer Abimeleque rei, e se usastes de bondade para com Jerubaal e para com os da sua casa, e se lhe fizestes conforme merece o feito das suas mãos, sendo que meu pai lutou por vós, e foi arriscar sua alma para vos livrar da mão de Midian, e vós, da vossa parte, vos levantastes hoje contra os da casa de meu pai, para matar seus filhos, 70 homens, sobre uma só pedra, e para fazer Abimeleque, filho de sua escrava, rei sobre os proprietários de terras de Siquém, só porque é vosso próprio irmão? Sim, se foi em verdade e sem defeito que agistes para com Jerubaal e para com os da sua casa no dia de hoje, alegrai-vos com Abimeleque, e alegre-se ele convosco. Mas, se não, saia fogo de Abimeleque e consuma os proprietários de terras de Siquém e a casa de Milo. E saia fogo dos proprietários de terras de Siquém e da casa de Milo e consuma Abimeleque. Jotão pôs-se então em fuga e saiu correndo e seguiu o caminho até Beer e passou a morar ali por causa de Abimeleque, seu irmão. E por 3 anos Abimeleque desempenhava o papel de príncipe sobre Israel. Então Deus deixou que se desenvolvesse um espírito mau entre Abimeleque e os proprietários de terras de Siquém, e os proprietários de terras de Siquém passaram a agir traiçoeiramente com Abimeleque, para que viesse a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal, e para que ele pusesse o sangue deles sobre Abimeleque, seu irmão, por ele os ter matado, e sobre os proprietários de terras de Siquém, por lhe terem fortalecido as mãos para matar seus irmãos. Portanto, os proprietários de terras de Siquém puseram-lhe homens de emboscada sobre os cumes dos montes, e estes roubavam a todo aquele que passava por eles na estrada. Com o tempo se contou isso a Abimeleque. Então veio Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos, e eles passaram para Siquém,
e os proprietários de terras de Siquém começaram a confiar nele. E saíram ao campo, como de costume, e se empenharam em colher as uvas dos seus vinhedos e em pisá-las, e se entregaram a uma exultação festiva, entrando depois na casa de seu Deus, e comeram e beberam, e invocaram o mal sobre Abimeleque. E Gaal, filho de Ebede, prosseguiu, dizendo: Quem é Abimeleque, e quem é Siquém, que devamos servir a ele? Não é ele filho de Jerubaal, e não é Zebul, seu comissário? Servi vós outros aos homens de Amor, pai de Siquém. Mas por que devíamos nós servir a ele? E se este povo tão somente estivesse na minha mão, então eu removeria a Abimeleque. E prosseguiu, dizendo a Abimeleque: Faze numeroso o teu exército, e vem para fora. E Zebul, príncipe da cidade, chegou a ouvir as palavras de Gaal, filho de Ebede. Então se acendeu a sua ira. Por isso enviou por um subterfúgio mensageiros a Abimeleque, dizendo: Eis que Gaal, filho de Ebede, e seus irmãos, vieram agora a Siquém, e eis que estão conglomerando a cidade contra ti. E agora, levanta-te de noite, tu e o povo que há contigo, e põe-te de emboscada no campo. E tem de dar-se, de manhã, que assim que o sol raiar deves levantar-te cedo, e tens de investir contra a cidade. E quando ele e o povo que há com ele saírem contra ti, então terás de fazer-lhe assim como a tua mão achar possível. Por conseguinte, Abimeleque e todo o povo que havia com ele levantaram-se de noite e começaram a ficar de emboscada contra Siquém em 4 companhias. Mais tarde saiu Gaal, filho de Ebede, e ficou de pé à entrada do portão da cidade. Levantaram-se então Abimeleque e o povo que havia com ele do lugar da emboscada. Quando Gaal avistou o povo, disse imediatamente a Zebul: Eis que desce gente dos cumes dos montes. Mas Zebul lhe disse: Estás vendo as sombras dos montes como se fossem homens. Depois Gaal falou mais uma vez e disse: Eis que desce gente saindo do meio da terra, e uma companhia vem pelo caminho da árvore grande de Meunenim. Nisso lhe disse Zebul: Onde está agora a declaração da tua boca? Quem é Abimeleque que devamos servir a ele? Não é este o povo que rejeitaste? Sai agora, por favor, e luta contra ele. Portanto, Gaal saiu à testa dos proprietários de terras de Siquém e foi lutar contra Abimeleque. E Abimeleque foi atrás dele, e este se pôs em fuga diante dele, e os que eram mortos caíam em quantidade até a entrada do portão. E Abimeleque continuou a morar em Arumá, e Zebul passou a expulsar Gaal e seus irmãos da morada em Siquém. E sucedeu, no dia seguinte, que o povo começou a sair ao campo, de modo que o contaram a Abimeleque. Em vista disso, tomou o povo e o dividiu em 3 companhias e começou a ficar de emboscada no campo. Depois olhou, e eis que o povo saía da cidade. Levantou-se então contra eles e os golpeou. E Abimeleque e as companhias que havia com ele investiram para ficar de pé à entrada do portão da cidade, ao passo que 2 companhias investiram contra todos os que estavam no campo e foram golpeá-los. E Abimeleque lutou contra a cidade todo aquele dia e chegou a capturar a cidade. E matou o povo que havia nela. Depois demoliu a cidade e a semeou com sal. E ouvindo isso, os proprietários de terras da torre de Siquém foram imediatamente à cripta da casa de Elberite. Comunicou-se então a Abimeleque que todos os proprietários de terras da torre de Siquém se tinham reunido. Abimeleque subiu, pois, ao monte Zalmon, ele e todo o povo que havia com ele. Abimeleque tomou então um machado na mão e cortou um galho das árvores, e ele o levantou e pôs sobre o ombro, e disse ao povo que estava com ele: O que me vistes fazer, apressai-vos, fazei igual a mim. De modo que todo o povo cortou também um galho, cada um para si, e seguiu a Abimeleque. Puseram-nos então contra a cripta, e puseram fogo à cripta sobre eles, de modo que morreram também todos os homens da torre de Siquém, cerca de 1000 homens e mulheres. E Abimeleque passou a ir a Tebes e a acampar-se contra Tebes, e foi capturá-la. Visto que havia uma torre forte no meio da cidade, foi para lá que fugiram todos os homens e mulheres e todos os proprietários de terras da cidade, fechando-a depois atrás de si e subindo ao terraço da torre. E Abimeleque veio até a torre
e começou a lutar contra ela, e foi-se chegando à entrada da torre para queimá-la com fogo. Então, certa mulher jogou uma mó superior na cabeça de Abimeleque e quebrou-lhe o crânio. Ele chamou assim depressa o ajudante que carregava suas armas e lhe disse: puxa tua espada e entrega-me à morte, para que não se diga de mim, foi uma mulher que o matou. Seu ajudante o traspassou imediatamente, de modo que morreu. Quando os homens de Israel viram que Abimeleque havia morrido, foram então cada um para o seu lugar. Assim fez Deus voltar o mal de Abimeleque, que este causara a seu pai ao matar os seus 70 irmãos. E Deus fez voltar todo o mal dos homens de Siquém sobre as suas próprias cabeças, para que viesse sobre eles a invocação do mal da parte de Jotão, filho de Jerubaal.